Estamos iniciando nossa aula de número 5 de Geometria Analítica. Começaremos a partir de agora a fazer o tratamento de Geometria Analítica no espaço. A sistematização é bastante semelhante ao que fizemos no plano. Então, algumas ideias seguem naturalmente decorrendo das ideias advindas do plano cartesiano. Então, o sistema de coordenadas no espaço é formado tomando três retas, denominadas x, y e z, perpendiculares entre si e concorrentes num ponto O. Esse ponto O denominamos de origem. Então, sobre essas três retas, x, y e z, devemos tomar unidades. E para facilitar, tomamos unidades de iguais comprimento. E adotamos para cada um dessas retas um sentido positivo do eixo. Então a gente vai denotar essa reta aqui como eixo x, sentido positivo da seta. Essa reta aqui, o eixo y, o sentido positivo para cá, para a direita. E essa reta z, sentido positivo para cima. Todas perpendiculares entre si, se encontrando aqui no ponto O, sendo a origem. E tomando unidades iguais em cada uma delas. Esses três eixos, x, y e z, eles determinam três planos, cada um unido do sistema de coordenadas. Então, por exemplo, o eixo y com o eixo z, ele determina um plano. O plano y, o, z. O eixo y com o eixo x determina um outro plano, que é o plano x, o, y. E o eixo z com o eixo x determina um terceiro plano, que é o eixo x, o, z. Para determinar a coordenada de um certo ponto P aqui do espaço, nós traçamos perpendiculares ao eixo z e perpendicular ao plano x, o, y. Assim, nós determinamos um ponto PZ e um ponto P0, respectivamente. Esse ponto P0, por ser um ponto no plano x, o, y, ou seja, é um ponto que está em um sistema de coordenadas planares. Então, ele tem duas coordenadas. Projetando ele sobre o eixo x, nós temos o ponto Px. Projetando sobre o eixo y, nós temos o ponto Py. Então, se esse ponto PZ ele equivale aqui a uma medida z no eixo z, esse ponto Px equivale a uma medida x no eixo x, e o ponto Py equivale a uma medida y no ponto Py, no eixo y, então, a esses valores, nós determinamos as coordenadas do ponto P no espaço. Então, as coordenadas do ponto P no espaço serão x, y e z. Aqui um exemplo prático. Você tem uma sala que tem 6 metros de largura por 8 de comprimento e 4 de altura. Estabeleça um sistema de coordenadas e dê as coordenadas dos seguintes pontos. Nos 8 cantos da sala, do ponto de interseção das diagonais do piso, de um ponto situado a 2 metros de altura e sobre a vertical que contém a interseção das diagonais do piso. Então vamos lá. A gente pode estabelecer um sistema de coordenadas como a gente quiser aqui na sala. Tá? Então, imaginando que esse aqui seja a sala, a representação da sala. Então, é lógico que dependendo de onde você escolha o seu sistema de coordenadas, ele pode facilitar ou dificultar, Mas todos são válidos.
Aqui eu vou traçar como meu sistema de coordenadas esse vértice aqui, né, do paralelepípedo, né, que origina a sala, vai ser a origem. Então, aqui nós temos o eixo Z, a reta suporte aqui é essa outro lado, vai ser meu eixo X, tá? E essa reta suporte aqui a esse outro lado vai ser meu eixo Y. Então, estabeleci aqui meu sistema de coordenadas. Então, ele pede primeiro, né, na letra A, para determinar os vértices, né? Aliás, as coordenadas dos 8 cantos da sala, né? Exatamente os vértices. Então, por exemplo, esse aqui, lembrando, né, que a sala tem 6 metros de largura, tá? Então, para mim, né, 6 metros de largura vai ser isso aqui, essa distância daqui para cá, 6 metros. Tem 8 metros de comprimento, então, para mim, isso aqui será 8 metros. E tem 4 metros de altura, daqui para cá serão 4 metros. Então, esse vértice aqui, por exemplo, o x dele vai ser 0, o y vai ser 0 e o z vai ser 4, porque está na altura 4. Tá bom? Então, esse vértice aqui, coordenadas 0, 0 e 4. Esse outro vértice aqui, o x dele vai ser 6, né? Porque ele está uma distância 6 aqui da origem. X é 6, o y é 0 e o z será 4 também. Está a uma altura 4. Esse vértice aqui, o x é 6, o y é 0 e o z é 0. Esse meu outro vértice aqui, o x é 6, o y é 8, porque ele está a uma distância 8 unidades aqui do eixo x, e o z é 0. Esse outro vértice, o x dele é 0, o y vale 8 e o z vale 0. Esse meu vértice aqui é a origem, né, do meu sistema de coordenadas. Então, as coordenadas dele é 0, 0 e 0. Esse vértice aqui de cima, ele tem por coordenadas o x vale 6, o y vale 8 e o z vale 4. Já foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E esse meu último vértice aqui, o x dele vale 0, o y vale 8 e o z vale 4. Então, estabelecemos as 8 coordenadas de cada um dos vértices da sala. O item B pede para encontrar as coordenadas do ponto de interseções da diagonal do piso. Então, eu tenho aqui essa diagonal e essa outra diagonal. Então, eu quero achar as coordenadas desse pontozinho aqui. Os pontos de interseção da diagonal do piso. Bom, como esse ponto está no plano XY, o z dele é 0. Tá? O z dele é 0. E esse ponto aqui, ele, né, por congruência ou semelhança de triângulos, dá para a gente provar que ele está na metade aqui. Tanto na metade desse lado da largura, como na metade do comprimento, né? Então, aqui, como essa distância vale 6, então a metade é 3. Então, x vale 3. E aqui,
como o comprimento vale 8, a metade mede 4. Então, ponto de encontro das diagonais do piso tem coordenadas 3, 4 e 0. A letra C pede para determinar as coordenadas de um ponto situado a 2 metros de altura. Bom, se esse ponto está a 2 metros de altura, então o Z dele vale 2. E sobre a reta vertical que contém a interseção da diagonal do piso. Ou seja, a gente vai pegar a reta que passa por esse pontozinho aqui da diagonal do piso e está a 2 metros de altura. Então, esse pontozinho aqui, ó, está a uma altura 2. Então, as coordenadas desse ponto aqui serão, como eu falei, né, está a uma altura 2, então o Z dele vale 2. E as coordenadas x e y? As coordenadas x e y são as mesmas coordenadas x e y da projeção no plano x e y, que são 3 e 4. Então, as coordenadas do ponto da letra C são 3, 4 e 2. Também, de forma semelhante ao que fizemos no plano, podemos calcular a distância de dois pontos no espaço. Então, se eu pegar um ponto P de coordenada x1, y1, z1, e um outro ponto Q de coordenada x2, y2, z2 do espaço, a distância entre P e Q é dada por raiz quadrada de x1 menos x2 ao quadrado, mais y1 menos y2 ao quadrado, mais z1 menos z2 ao quadrado. Tá? E o que a gente pode justificar aqui é que essa distância aqui de P a Q, aqui pela essa figura, é a hipotenusa desse triângulo retângulo. Um triângulo retângulo que tem catetos PS e tem como outro cateto QS. Então, eu sei que essa distância aqui ao quadrado é esse comprimento ao quadrado mais esse comprimento QS ao quadrado. Aí, esse pontozinho S, ele é um ponto que está na reta que passa pelo ponto Q e é perpendicular ao plano XY e está à mesma altura do eixo Z do ponto P. Ou seja, aqui é o Z1, esse aqui também vale Z1, está na mesma altura. Tá? Então, por exemplo, e como aqui ó, o Z do ponto Q é Z2, então essa medida aqui de QAS é exatamente a diferença entre Z1 e Z2, né? O que dá essa parte aqui. Porque a distância de QAS é Z1 menos Z2 em módulo, né, ao quadrado. Então, resta saber a distância de PAS. Para saber a distância de PAS, você projeta o ponto P, aí tem aqui o ponto P0, que levando para o eixo X, coordenada x2, para o eixo Y, tem coordenadas y1. Na verdade aqui, do ponto P0, né, que é do ponto P, aqui é x1. x1, y1, e a projeção do ponto Q, do plano xy, da ponto Q0, tem coordenada x2, y2, certo? Então, note que a distância de PAS é exatamente essa distância de P0 a Q0. Que novamente é a diagonal de um outro triângulo retângulo, que tem como catetos a distância de x1 a x2 e um outro cateto a distância de y1 a y2. Então, isso aqui ao quadrado é exatamente x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado.
Então, portanto, a distância ao quadrado de P aqui é exatamente x1 menos x2 ao quadrado, mais y1 menos y2 ao quadrado, que dá essa parte aqui, só que mais essa parte aqui, que é z1 menos z2 ao quadrado. Com isso, nós obtemos essa fórmula da distância entre dois pontos. Aqui um exemplo imediato é calcular a distância desses dois pontos. P, coordenadas 2, menos 1, 0, e Q tem coordenadas menos 3, 4 e 2. Então, pelo que vimos, a distância de P a Q é a raiz quadrada. Então, você pega o x de um menos o x do outro ao quadrado. Então, 2 menos o menos 3 ao quadrado, mais o y de um menos o y do outro ao quadrado, menos 1 menos o 4 ao quadrado, mais o z de um menos o z do outro ao quadrado. 0 menos o 2 ao quadrado. Então, isso vai dar raiz quadrada 2 menos 3 dá 2 mais 3, dá 5. Então, fica ao quadrado 25. Mais menos 1 menos 1. Menos 1 menos 4 dá menos 5. Que ao quadrado também dá 25. Mais 0 menos 2 é menos 2, ao quadrado dá 4. Então, nós temos que isso é raiz de 54. A distância de P aqui. Então, se você quiser, pode ainda fatorar, né, 54 para tentar simplificar mais. Bom, mas vou deixar assim mesmo. No espaço, se você considerar um ponto C, né, de coordenadas espaciais x0, y0, z0, e um valor positivo, R, tá? Valorzinho positivo, digamos que seja essa distância aqui. Se você fixar uma das extremidades desse comprimento aqui em C e fazer a outra extremidade variar aqui no espaço, tá? Então, lugar geométrico aqui dos pontos do espaço que estão a essa distância R desse pontozinho C é denominada de esfera. Então, geometricamente, essa seria o esboço desse lugar geométrico, né, dos pontos do espaço que estão a uma distância R desse ponto central C, né? Então, isso constitui a esfera centrada em C e de raio R. Então, como a distância de P aqui é R, então ela ao quadrado é igual a R ao quadrado. E a distância do ponto P ao ponto Q, que no caso seria o centro, na verdade, né? A distância do ponto P ao ponto C é exatamente ao quadrado, né? Seria x de P menos x do C ao quadrado, mais o y de P menos y do C ao quadrado, mais o z de P menos o z do C ao quadrado. Então, essa equação aqui é que gera a equação dessa esfera, centrada no ponto de coordenadas x0, y0, z0 e de raio R. Por exemplo, vamos deduzir a equação da esfera que tem centro nesse ponto 1, 0, 2 e tem raio 2. Então, a equação dessa esfera é x menos o x do centro, que é 1, ao quadrado, mais o y menos o y do centro, que é 0, ao quadrado, mais
o z menos o z do centro, que é 2 ao quadrado, igual ao raio ao quadrado. Então, isso é x menos 1 ao quadrado, mais y menos 0 é y ao quadrado, mais z menos 2 ao quadrado, igual a 4. Então, essa aqui seria a equação da esfera. Lembrando que a esfera é, digamos, o análogo ao círculo, ou a circunferência, desculpa, para o espaço. Lá nós tínhamos uma equação geral para a circunferência. Aqui também, se nós desenvolvermos essa equação da esfera, nós podemos chegar a uma outra equação, né? Na verdade é a mesma equação, só que com outra cara, da esfera também. Então, se nós desenvolvermos, aqui é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, repito o y ao quadrado, aqui desenvolvendo o z menos 2 ao quadrado, é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, igual a 4. Aqui eu vou botar x ao quadrado, os termos quadráticos eu vou colocar um mais próximo do outro. Aqui eu tenho o menos 2x, tenho o menos 4y, aliás, 4z. Esse 4, quando ele vem para a esquerda, vem negativo, cancela com esse outro aqui. Então só sobra 1, mais 1 igual a 0. Então esse aqui é a equação da mesma esfera, centrada no ponto 1, 0, 2 e raio 2. Só que escrita de uma outra forma, né? E é claro que, se nós quisermos, né, passar dessa forma aqui para essa, então nós fizemos dessa forma para essa, né, digamos da reduzida para a geral, né? Mas se nós tivermos a equação de uma esfera dessa forma, digamos que seja a forma geral, e quisermos na forma reduzida, podemos proceder como fizemos lá para o círculo, para a circunferência, completando quadrados. Então pode ser feito de forma análoga. Aqui o que muda é que tem um acréscimo de uma variável que é a z, mas a ideia é a mesma. O tratamento vetorial no espaço também é análogo ao que fizemos para o plano. Então, se eu tenho aqui meu sistema de coordenadas espaciais, nós vamos definir um vetor no espaço como sendo uma terna ordenada de números reais, né? X, Y, Z. E a essa terna, que representa um ponto aqui do espaço, temos uma seta da origem até o ponto P, né? Orientada nesse sentido. Isso vai ser a representação gráfica desse vetor x, y, z. O conjunto dos vetores do espaço, né, é o próprio R3, né? Então é o próprio espaço. Tá? O ponto 0, 0, 0, a origem, é o vetor nulo do espaço. Dados dois pontos, A de coordenada x1, y1 e z1, e ponto B de coordenada x2, y2 e z2, vamos definir o vetor AB, um vetor com origem no ponto A e extremidade no ponto B, como sendo a diferença entre as coordenadas de B e as coordenadas de A. Então, nesse caso é x2 menos x1, y2 menos y1 e z2 menos z1. Aqui vale a mesma observação, que se você pegar esse vetor e transladar ele aqui no espaço, tá? Se fizer simplesmente uma translação desse vetor, todos esses vetores representam o mesmo vetor AB. Tá? Então, um vetor não necessariamente ele tem sua representação aqui partindo da origem. Ele pode ter sua origem aqui em qualquer outro ponto do espaço. Então, com isso, nós também definimos uma série de elementos
tal qual fizemos no plano. Então, por exemplo, dado um vetor no espaço de coordenadas x, y e z, vamos definir o seu módulo, tá? Que é o comprimento do vetor, como a distância dele até a origem. A raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado. Agora, iniciando a operação com vetores, se você pegar um vetor U de coordenadas x1, y1, z1 e um vetor V de coordenadas x2, y2 e z2 e K um número real qualquer, então vamos definir a soma de U com o V como sendo um outro vetor cujas coordenadas são a soma das coordenadas de U com V. Então, a coordenada x do vetor U mais V é o x de U mais o x do V. A coordenada y do vetor U mais V é o y de U mais o y do V. E a coordenada z do vetor U mais V é a coordenada z de U mais a coordenada z de V. Se você pegar esse vetor U e multiplicar por um número real k, isso significa você pegar cada coordenada e multiplicar por esse número real k. Então dá um outro vetor por coordenadas k, x1, k, y1 e k, z1. Definimos também o produto escalar de dois vetores no R3. Nesse caso, o produto escalar é você pegar o x do U multiplicar pelo x do V, o y do U multiplicar pelo y do V, pegar o z do U multiplicar pelo z do V e somar esse produto. Então isso define o produto escalar de U por V. Também, dado aqui esse vetor U e o vetor V, podemos definir o ângulo entre eles. Então esse ângulo aqui, entre os vetores U e V, é um ângulo que está entre 0 e π, e cujo cosseno é, assim como antes, o produto escalar de U por V, dividido pela norma de U vezes a norma de V. Por exemplo, dado esses pontos A, B, C e D, vamos calcular na letra A o vetor AB mais o vetor CD. Então, primeiro, o vetor AB, relembrando, é pegar as coordenadas de B menos a coordenada de A. Então, é 0 menos 1, 2 menos 0, 3 menos o menos 1. Então, eu vou ter aqui vetor menos 1, 2 e 4. O vetor CD é eu pegar as coordenadas de D menos as coordenadas de C. Então, é 3 menos o menos 2. Depois, menos 2 menos 1. E a coordenada Z é 0 menos 1. Então, eu vou ter o vetor 5, menos 3 e menos 1. Agora, finalmente, se você quer a soma AB mais o vetor CD, é somar coordenada a coordenada. Então, é menos 1 mais 5, 2 mais o menos 3 e 4 mais o menos 1. No caso, é 4 menos 1 e 3. Na letra B, é pedido o produto escalar de AB com CD. Então, nesse caso, o produto escalar de AB com CD é pegar o x de AB, multiplicar pelo x de CD, mais o y de AB, multiplicar pelo y de CD, mais pegar o z do AB, multiplicar pelo z do CD. No caso, então, fica menos 5, aqui fica menos 6, e aqui fica menos 4. Portanto, menos 15. Produto escalar de AB
por CD. Finalmente, o ângulo entre AB e CD. O ângulo entre AB e CD é um ângulo que está entre 0 e π, e cujo cosseno é o produto escalar de AB por CD dividido pela norma de AB vezes a norma de CD. O produto escalar já calculei, deu menos 15. Agora eu tenho que calcular a norma de AB e a norma de CD. Aqui a norma de AB é a raiz quadrada de menos 1 ao quadrado é 1, mais 2 ao quadrado, que é 4, mais 4 ao quadrado, que é 16. Então dá raiz de 21. Já o módulo de CD, a raiz quadrada é de 5 ao quadrado, que é 25, mais menos 3 ao quadrado, que é 9, mais menos 1 ao quadrado, que é 1. Então dá raiz de 35. Aqui você pode então colocar o módulo de AB como sendo raiz de 21 e o módulo de CD como sendo raiz de 35. Quiser ir mais um pouco, então aqui dá menos 15 sobre raiz de 21. Isso aqui é raiz de 3 vezes raiz de 7. Raiz de 35 é raiz de 5 vezes raiz de 7. Ou seja, fica menos 15 sobre raiz de 7. Raiz de 7 é 7. 7 raiz de 15. Que se a gente racionalizar o raiz de 15, esse com esse dá 15, cancela com o de cima. Então dá menos raiz de 15 sobre 7. Então, θ é um ângulo que está entre 0 e π, e cujo cosseno é menos raiz de 15 sobre 7. Portanto, θ é o arco cujo cosseno é menos raiz de 15 sobre 7.